hoje, Breno, você lidera a área de produtos Isso. no iFood, né? Quais são os maiores desafios de inovar nessa área, numa plataforma que já tem aí uma base importante, ampla de usuários, né? É super consolidada, né? Assim, eu acho que mais do que o desafio, eu acho que é conseguir fazer com que todo mundo fique no mesmo mood, né? Que a gente fala que a cultura da empresa é o mais importante para que a gente consiga continuar sempre inovando, colocando produtos novos na rua, testando, sem ter medo, né, de errar ou quebrar as coisas. Isso é o mais importante. Para vocês terem uma ideia, o iFood hoje, a gente conta com mais ou menos 7 mil colaboradores diretos ali. Só quando a gente está falando da parte de produto e tecnologia, são mais de 1.200 pessoas. Uau. Então, uma coisa que a gente fez muito bem, e daí isso cara, a gente acabou aprendendo desde a Móvel, né, que foi o presságio ali das minhas outras empresas, mas é criar uma cultura forte. É uma cultura realmente que valoriza a inovação, empreendedorismo, onde dá liberdade para as pessoas conseguirem fazer o melhor do seu trabalho, sempre alinhado com a direção e com o desejo maior da empresa. Então, esse modelo de gestão, para mim, é o sucesso que fazem as empresas que foram investidas pela Móvel, né? As empresas onde eu participo, que eu consigo direcionar, elas conseguem prosperar e crescer tão rápido, porque não tem como, né, a gente tentar ficar ali controlando as pessoas. O melhor que a gente tem cara, é assim que funciona, a gente tem que fazer desse jeito aqui. Agora, como você vai resolver o problema? O lado é teu. E o iFood é muito gostoso, porque quando a gente fala do aplicativo, né, todo mundo imagina que é só um delivery de comida. E a gente é muito mais que isso, né? Então a gente tem que trabalhar com muita inovação mesmo. Então, inteligência artificial super em voga lá. Para vocês terem uma ideia, mais 65 ou 68 modelos de AI hoje a gente, né, utiliza dentro do iFood para fazer a construção inteira. Então, a home, oferta, localização, qual que é o melhor prato para você, recomendação, recorrência, fraude, antifraude, atendimento. Tem um monte de coisa que roda ali. Novos produtos também, né? Então são as multicategorias. A gente começou há muito tempo atrás como food delivery e hoje a gente tem várias novas categorias. Então você consegue comprar farmácia, bebida, pets, mercado, subscription, clube, entre outras coisas. Tem iFood pago, tem o iFood banco. Pô, é um universo ali, um parque de diversão, é um ecossistema muito forte, muito legal, onde a gente, né, eu tenho um prazer hoje de trabalhar e ver principalmente como temos pessoas capacitadas dentro do Brasil. E a gente conseguiu juntar esse pool. Hoje o time do iFood, falo com toda tranquilidade, é um top 1 assim, da América Latina, um dos top 10 do mundo. A galera é muito boa mesmo. E qual que é a diferença do processo de desenvolvimento de produto do iFood para as outras empresas que você passou, né? Do teu histórico? O que diferencia o iFood do restante? Ou o que tem de melhor, de inovação, enfim? Assim, o iFood hoje, se a gente pega, e eu acho que o grande sucesso do iFood é ele conseguir manter a cultura e a metodologia que a gente usava lá na Móvel. A Móvel é a nossa grande investidora, quem fez o investimento em tudo, no qual eu sou sócio lá. A gente conseguiu manter essa cultura e a gente replica essa cultura para todas as empresas que a gente faz o investimento. É o nosso modelo de gestão mesmo, que é o que eu tento ensinar ali para o pessoal, não só dentro da empresa, mas também quando eu faço o meu papel de mentor ali, quando eu faço as minhas mentorias. Basicamente, a mesma forma de inovação que a gente fazia no Play Kids, que era dividir em times menores, que a gente chama de jet ski, fazendo com que esses times eles tenham polivalência e que eles tenham liberdade e velocidade para errar e aprender, mas que tem que ser em ciclos curtos, ciclos ali de no máximo 2 semanas, o negócio flui. E a gente aplica a mesma metodologia no iFood. Hoje no iFood a gente chama, né, e brinca que o iFood é um grande transatlântico, que qualquer ajuste de rota, né, vocês sabem que demora muito, né? Então, vira todo o barco para lá, é difícil. Então, o que a gente faz? A gente gosta de usar a analogia que é colocar o jet ski na água. Então, a gente pega diversos jet skis hoje. A gente tem rodando lá dentro do iFood mais de 40 jet skis ao mesmo tempo. E esses jet skis são times pequenos. E esses times, eles não podem passar de 9 pessoas. E eles têm tecnologia, design, alguns, né, dependendo do modelo ali, precisa ter pessoas de business ou, então, de planejamento. E a gente pega esses jet skis e essa galera, cara, vai com uma missão muito clara, que é, vamos resolver um teste de AI de formação, para fazer um novo cardápio. Eles focam nisso e a gente tem um limite de 6 semanas para chegar com respostas. Assim, esse jet ski a gente afunda ou segue ele. E só que semanalmente a gente vai aprendendo e vai compartilhando com os outros times. Então é muito gostoso. Cara, que demais essa associação, né? E aí muito é desse gostoso. jeito que vocês conseguem equilibrar inovação com escala? Porque esse é um desafio enorme, né? Não, e tem mais do que isso, né? A gente precisa
equilibrar a inovação, que eu brinco que inovação é o ar que a gente respira, né? Então a gente precisa, só que a gente precisa do corpo e do organismo inteiro funcionando para manter a inovação. Claro. Não adianta só eu ter o ar se eu não tenho lá como pagar as contas. Então assim, o core, né, a nossa base é mais importante de tudo. E daí eu acho que o grande diferencial do iFood para as outras empresas que a gente consegue focar, que é o que a gente chama na nossa cultura de ambidestria, né? Você tem que ser ambidestro. Eu preciso sempre pensar no hoje, na produção, operação, como que eu sou mais eficiente, como eu sou melhor, mas eu nunca posso esquecer o futuro, eu nunca posso deixar ali de olhar, cara, os próximos 36, 24, 48 meses. Então isso a gente faz muito bem. E a gente cria ambientes de segurança para que a gente faça isso com muita velocidade. Desde tecnologia, quando a gente fala, então quando a gente está fazendo teste, nada pode replicar ou estragar a experiência, mas mais do que isso, a gente tem muito apoio e a cultura da empresa apoia as pessoas a errarem. Então, quando a gente fala assim de cobrança, né? Porque a maior parte das empresas, quando eu estou mentorando, quando eu estou no board, o pessoal me liga e fala assim, nossa, mas como que você faz a galera conseguir inovar? Eles não ficam com medo de errar? E o bônus, tudo? Daí eu falo, as empresas falham porque não é intencional. Você, como C-Level, você tem que falar que é intencional. Você tem que separar esse time e falar assim, fiquem tranquilos, a gente sabe que você vai errar 90% das vezes, mas os 10 que vocês acertarem... Compensa todo o restante. Compensa todo o restante. Então, é isso que o iFood faz de melhor, assim, é criar esse ambiente de segurança para que as pessoas possam, não é pirar na batatinha, mas é inovar muito, alinhado com a direção da empresa e por isso que a gente consegue crescer tão rápido. E aí, falar de inovação em escala, minha gente, é falar também, inevitavelmente, de tecnologia, que aguenta o tranco aí dos milhões de acessos, mas que também permite testar, evoluir e adaptar rápido. É disso que eu estou falando. A Enkel é uma consultoria em tecnologia que ajuda empresas a construírem exatamente essa base. Então tem lá soluções em cloud, em automação, dados, inteligência artificial. Ela apoia times que precisam ali de agilidade para inovar e eficiência para crescer. Quer entender como transformar tecnologia em vantagem estratégica? Então acesse lá enkel.cloud e fale com os especialistas da Enkel. Isso aí. Falando um pouco do jet ski, se a gente for fazer um comparativo, é um modelo de agilidade? Eu posso achar que os jet skis são as famosas squads ou não? Ou é Sim, parecido? não, é assim, é que eu sou... Agora eu vou ser cancelado. Eita! Eu sou um pouco contra quando a gente tenta... colocado num quadradinho, eu falo, não, isso aqui é metodologia, ele agile, não sei o que, tal, é Kanban. Não, cara, pra mim pouco importa, tanto é que é literalmente isso, tá? Hoje nos meus times, ali, eu não exijo absolutamente nada. A gente conta a metodologia do jet ski, que tem muito mais a ver com propósito, objetivo claro e documentação para, né, ter os combinados. Se um time tá usando Trello, o outro está usando Asana, o outro está usando Kanban e o outro papel de pão, para mim pouco importa. Se um deles faz lá o ritual de vamos fazer o daily, depois vamos fazer não sei o quê, e aí o sprint, pouco importa, desde que o combinado seja claro, que é o objetivo para a gente solucionar esse jet ski, o direcionamento desse jet ski é esse. A gente precisa ter aprendizado constante, compartilhável toda semana, e o ajuste de rota é feito pelo líder do jet ski. Não é o C-Level falando. É quem não está sou na operação, eu, é né? quem está na operação. E essa pessoa, muitas vezes, ela não é o líder quando a gente faz no organograma, mas é a pessoa que tem a melhor, né, visão ou o melhor conteúdo para tocar aquele jet ski. Então, exemplo, teve jet ski que a gente tinha que resolver problemas de usabilidade, que era uma designer que estava tocando a operação e tinha um gestor ali no meio do jet ski, que era um pouco mais de casa dela, né? Ou do nível superior, do grade maior. Mas ela estava ali tocando e funciona muito bem. Isso é muito gostoso. E para mim o principal é a maneira mais barata da gente aprender é testando, é colocando as coisas na rua e dividindo isso com o time. Então, a gente tem hoje uma dinâmica muito boa. Então, eu posso te falar, quase se fosse uma evolução né, de técnicas ágeis de desenvolvimento. O pessoal pega métodos ágeis, virou métodos frágeis, né? Que tenta aplicar na prática e não funciona, né? Porque o que acontece... Eu sou meio contra muitas regras também, né? Eu acho que quando a gente engessa demais, cria muitas regras, a gente acaba tirando o que eu acho que hoje a gente tem mais falta, tá? Daí falando, eu sou pai de 3 meninas, né? Então vira e mexe, eu faço analogia ali com as minhas filhas, tudo. Que eu vejo que a geração das minhas meninas agora mais perde, que é a falta do... curiosidade, do senso crítico, de obedecer apenas a regra, você limita as pessoas. E eu, como trabalho com inovação, eu gosto de expandir, né, as pessoas. O que eu falo muito é que a inovação tem mais a ver com a forma que a gente encara e enxerga o mundo
do que como processo. Eu acho que o que me faz ser tão outlier de vez em quando é que eu consigo dar olhar e ver coisas que a maior parte das pessoas que estão ali roteirizadas não conseguem ver. Então, o que eu tento fazer isso dentro do iFood, para o meu time ali, para as pessoas, é tentar trazer esse olhar, né, diferente. E por isso que eu gosto de dar uma misturada muito boa no time também, porque a diversidade faz com que você tenha um senso crítico mais amplo. Claro. Você consegue ter mais trocas. Então, toda vez que a gente tenta colocar num quadrado, eu não gosto. Mas sim, a gente precisa de um conjunto de regras básicas lá, que daí são basicamente 6 regrinhas, que, cara, depois daqui pra frente, o time se organiza do jeito que quiser. É isso aí.